Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 8 de Mateus. Essa é a 16ª meditação e vamos em frente, mergulhando nos evangelhos. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos a nossa meditação. Espírito Santo, nós te agradecemos antes de pedirmos qualquer coisa, até mesmo antes de pedirmos que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Te agradecemos porque é uma honra, um privilégio. É tua graça. Estamos aqui por tua graça. Eu te louvo por esse toque, essa direção que o Senhor nos deu de mergulharmos no Evangelho. Eu te louvo por essa pessoa que está aqui, né, que parou tudo e separou esse momento para acompanhar a meditação, para meditar junto conosco, para mergulhar na tua palavra, no teu evangelho. Ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus, fale conosco. Capacita-nos a entender e a guardar e colocar em prática os teus ensinamentos, o teu evangelho, tua palavra, tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de nós entrarmos no versículo 1, porque já no início do capítulo 8, você vai ver que fala que a multidão estava seguindo Jesus depois que ele desceu da montanha. Vocês acompanharam? Você que está aí assistindo, acompanhou a meditação, meditou conosco nas últimas 3, que foi o capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. São as bem-aventuranças. São capítulos, assim, extraordinários. É Jesus ali na montanha, ensinando aos seus discípulos, ensinando as pessoas, dizendo o que ele quer, qual é a sua vontade, sabe? É você, sou eu, é a gente ali sentado, olhando para ele, ouvindo, aprendendo. É isso que é o capítulo 5, 6 e 7. É isso que são esses capítulos. E se você pulou algum desses, né? No caso, todos são importantes, né? Desde o capítulo 1, a genealogia. E antes do capítulo 1, nós fizemos, se eu não me engano, 7 meditações como introdução para entrarmos. Olha só, nós fizemos 7 meditações para começarmos o capítulo 1. Se você perdeu alguma, está chegando agora ou pulou algumas, vale a pena você separar um tempo, voltar lá e acompanhar, tá bom? Principalmente o capítulo 5, 6 e o 7. Então, Jesus está descendo da montanha e agora nós temos a prática, né? Conforme aparece aí na tela, nós temos o Sermão do Monte colocado em prática. É o que nós vamos meditar, é o que nós vamos ler aqui no capítulo 8. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, colocado em prática. Em prática. E nós temos também a nova lei messiânica, né? Que é o capítulo 5, né? O versículo 17 do capítulo 5, que aparece aí para você. Esse capítulo, né? Esse versículo 17 é importantíssimo porque mostra que Jesus veio trazer uma nova compreensão muito mais abrangente da lei. Essa palavra, cumprir, né? Ele não veio abolir, ele veio cumprir. Não significa que ele veio apenas obedecer e fazer o que a lei diz. Cumprir significa preencher até o máximo, ele veio tornar pleno, ele veio completar. Exemplo, numa maratona, você vai cumprir todo o trajeto ou só um pedaço? Entende? Você vai completar? Você recebeu exercícios, tarefas do seu professor. Você fez todos os exercícios ou só uma parte? Então ele disse, eu vim
para ir até o fim do significado da lei. Não vim abolir, vim cumprir no sentido de ir até o fim. Eu vou completar o que vocês ainda não sabem. Essa é a nova lei messiânica. Então Jesus trouxe uma nova perspectiva da lei. E esse capítulo ele vai ser dividido dessa forma que aparece aí na tela também. Mateus 8, do 1 ao 17, o poder de Jesus sobre as enfermidades. Do 18 ao 22, a primazia de Jesus nos propósitos da vida. Do 23 ao 27, o poder de Jesus sobre a natureza, nós vamos ver isso. E do 28 ao 34, o poder de Jesus sobre os demônios. Essa parte, antes da gente entrar no versículo 1, essa parte que fala da lei, né? Mateus 5, 17, para que fique claro, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Por exemplo, a lei, ela vinha daqui, numa distância de daqui a aqui, ela veio até aqui. Então, quando Jesus fala, não vem abolir, ele não veio abolir essa parte, daqui a aqui. Ele veio cumprir, que é completar, né, o que faltava, que era essa parte aqui, daqui a aqui. Então, já tinha até aqui, ele completou daqui a aqui. Ele ensinou, por exemplo, quando a gente vê lá no capítulo 5, você lembra? Ele disse, vocês ouviram, vocês leram o que está escrito. Aí ele diz, eu, porém, vos digo. Quando ele ensina, o que ele fala posteriormente, o que ele fala depois dessa frase, eu, porém, vos digo, é ele completando a lei. É a nova lei messiânica. É o que conta, é o que vale. É o que está valendo agora, é a nova aliança. Nova aliança, nova lei messiânica. É a graça. Olha, a gente precisa entender isso. Muita gente lê a Bíblia, muita gente conhece a Bíblia, mas as pessoas não se atentam para isso aqui. Parece tão simples, mas as pessoas não se atentam para isso aqui que eu acabei de falar. Isso aqui que a gente acabou de falar. Esse capítulo, esse versículo 17 do capítulo 5. E é por isso que muita gente tem a mentalidade ainda muito de lei. Mas e o eu, porém, vos digo? Os ensinamentos mais profundos são esses. Então, não vou aqui repetir, né, as coisas que a gente já falou no capítulo 5, 6 e no 7, mas só para reforçar aqui, para a gente ressaltar, é muito importante a gente ter essa lente, essa lógica, essa perspectiva, essa mentalidade, esse entendimento, porque as nossas ações, a maneira da gente agir, reagir, o que a gente fala, até a maneira que a gente interpreta a Bíblia vai depender desse entendimento. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai ficar vivendo ali de coisas do Antigo Testamento que já não fazem mais sentido. Tá certo? Tá claro isso? Espero que sim. Então, versículo 1, aparece aí na tela, vou pegar a Bíblia aqui, vamos ler. Nós vamos comentando aí alguns versículos, alguns principais. Se você tiver algo para completar, alguma pergunta, é só enviar lá no grupo do WhatsApp, tá? E se você não tiver no grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem, me peça que eu vou te colocar. Você tem que estar lá, é bom que esteja, né? Tem que estar em força de expressão, né? É bom, muito bom que esteja para participar, interagir, até mesmo tirar uma dúvida, mandar para a gente, tá bom? Vamos interagindo e um aprendendo, um ajudando o outro. Diz assim, quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Versículo 3, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. É interessante a gente entender, né, que os leprosos eles eram tirados da cidade. Eles ficavam isolados.
sabe? Era muito triste. Ele era considerado impuro. Tocar no leproso era ficar impuro. A pessoa tinha medo, ninguém tocava no leproso, mas Jesus tocou nele. Quando Jesus toca no impuro, é para manifestar o poder dele, passar a sua pureza para ele. Jesus está dizendo para ele, volta para sua família, volta para sua casa. Jesus o cura ali, né? O toque de Jesus o curou. Versículo 4, né? Então Jesus disse ao homem, não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Então, aquele leproso, né, isso poderia ser na época, diversos tipos de doenças na pele. Eles já consideravam leproso, cerimonialmente impuro, vivia excluído, como a gente falou, da sociedade, a menos que eles ficassem bons, né? E ali, quando ficassem bons, eles iam até o sacerdote, e aí o sacerdote examinava para declarar que eles estavam limpos, ou para permitir que eles voltassem ao convívio, ou para dizer que eles tinham que voltar a ficar isolados, né? Isolados. E nesse versículo 3, né, no versículo 3 e no versículo 4, o povo tinha na mente o livro de Levítico. Então levava para o sacerdote para ele observar, como nós falamos. Só que Jesus, ele fala para ir ao sacerdote não para mostrar a lepra, mas para mostrar a cura. A cura. Então esse aí é um paralelo da autoridade sacerdotal delegada por Deus. Porque Jesus, né, estava acima dessa regra, né, ou dessa tradição. Jesus o curou. Dessa vez o leproso não estava indo até o sacerdote para mostrar a doença, não. Ele ia mostrar a cura. Ele foi um testemunho público, né, de que os líderes religiosos estavam errados em não crer que Jesus era o Messias. E também mostra aí que Jesus não se opunha à lei de Moisés. Por isso ele fala para levar a oferta que a lei de Moisés exige, né? No versículo 5, quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Legal, interessante é que ele estava pedindo, era um oficial romano, né, centurião, que liderava 100 soldados romanos, e ele estava tendo ali humildade para pedir pelo seu servo, não era nem por ele. Jesus, no versículo 7, diz, vou até lá para curá-lo. Olha só como que é forte, ó. No versículo 8, o oficial, porém, respondeu, Senhor, eu não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo vai ficar curado. Esse homem reconhece que Jesus é bom, que Jesus é misericordioso. Ele reconheceu que ele era um pecador, que ele não merecia, mas ele colocou a fé dele completamente no poder e na graça de Jesus. É como se ele estivesse dizendo, eu sei que eu não sou de Israel, eu sei que eu não mereço, mas mesmo assim eu te peço, confiando no seu poder, na sua bondade, na sua graça. Eu sei o quanto indigno eu sou, mas eu sei o quão bom o Senhor é.
E eu confio no teu poder, na tua bondade. Sua bondade é maior que minha maldade. E aí no versículo 9, sei disso, porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Quer dizer, ele estava dizendo, eu entendo sobre a autoridade, tanto para quem está acima como para quem está abaixo de mim. E os que estão abaixo, eu só preciso dizer, vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. O centurião, ele não limitou Deus, né? Não limitou Jesus. Infelizmente, quanto à religião, né? A religiosidade, inclusive a religião evangélica, né? Acha que domina Deus, né? Quer colocar Deus como se fosse um gênio numa garrafa e marcar um dia para esse, entre aspas, gênio agir, um dia, um horário, um romano, um homem que não era judeu, acaba tendo uma fé madura. E aqui o texto de Mateus está cutucando os judeus, né? Não é lá que tem poder, não é um lugar específico, não é no templo. Ele é Senhor sobre toda a terra, ele é Deus, ele está acima de um local determinado, está acima. Infelizmente, existem muitas doutrinas aí inventadas, humanas, que tentam colocar Deus num pacote para nos vender, né? Para nos vender. Muito triste isso. Mas Jesus está dizendo aqui, no versículo 10, que ele ficou admirado. E quando eu digo que ele está dando uma cutucada nos judeus, é porque eles estão lendo ali o livro de Mateus, né? Lembra que eles são o público-alvo? Então vocês acham que apenas vocês vão sentar à mesa? A gente vai ler agora nos próximos versículos. Vai ter muito estrangeiro lá e muitos judeus que não estarão. Então Jesus já estava deixando ali bem claro que não era até mesmo a salvação não era garantido só pelo fato deles serem judeus, só pelo fato deles serem do povo de Israel. Havia necessidade deles reconhecerem Jesus como Filho de Deus, como Messias, reconhecer o seu senhorio, reconhecer que ele era o Messias, que eles, os judeus, tanto estavam esperando. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora. Olha só, olha o que Jesus estava falando aqui para os judeus, hein? Mateus, né? Estava relatando aqui o que Jesus falou. Olha só. Na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o servo foi curado na mesma hora. A gente vai ver mais na frente outra cura que Jesus não colocou as mãos. Nós vimos uma que ele tocou no leproso e as outras duas ele não toca. Então, assim, o poder de Jesus vai além do toque. Vai além do toque. O poder de Jesus está também na sua palavra. Além do toque, na sua palavra. A palavra dele proporcionava cura.
vida. Lembra quando ele chama Lázaro, depois de 4 dias, para fora, ressuscita com a palavra? Ele diz para Lázaro sair do túmulo. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho, é cura, é vida. É vida. Não necessariamente tem que ser no local. Não necessariamente, aliás, não precisa realmente ser. O poder de Deus não tem limites. Não necessariamente tem que ser um toque. Palavra. Forte isso, né? Eu vibro, eu fico lendo, falando e vibrando. É muito legal, é muito forte. Que nós possamos crer nessa palavra, que a gente não duvide dessa palavra, que a gente não fique de fora dessa mesa, né? Que a gente reconheça Jesus como o Senhor de nossa vida, que a gente não reconheça Ele apenas como Senhor, mas que Ele seja o Senhor da nossa vida. Que a gente não reconheça Ele apenas como Filho de Deus, mas que Ele seja o nosso Pai, o nosso amigo. Nosso amigo. É isso que nos transforma, né? É isso que salva. A graça dele quando nós nos rendemos, quando nós cremos. É pela graça, mas é mediante nossa fé. É mediante nossa fé. Vamos continuar aí? Diz assim, versículo 14. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Aqui ele tocou. A febre deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou, olha só essa parte. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo que foi dito pelo profeta Isaías. Quer dizer, aquilo que nós falamos, né? Por uma ordem, pela palavra. E esse versículo 17, vou deixar ele um pouquinho na tela, ele é muito bacana, pessoal, nessa meditação que nós estamos fazendo. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, quer dizer, um paralelo de Cristo com o Senhor conhecido no Antigo Testamento, como Deus que cura, né? O Deus que cura, o Senhor que sara, que cura. Então você percebe Mateus dizendo ali, tá aqui para os judeus, está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Aquele Senhor que curava no Antigo Testamento, está aqui. Está aí, foi prometido, está aí, está se cumprindo. Foi dito, Isaías disse, está se cumprindo. Vocês têm que entender que ele está aqui. Esse era o objetivo de Mateus. E aí ele está dizendo, né, como se ele estivesse dizendo, vou descrever algumas curas para vocês. Um centurião, sogra de Pedro, leproso, para mostrar para vocês que a palavra está se cumprindo, que ele é o Messias que Isaías tinha falado, que levaria as nossas enfermidades, né? Como aconteceu na cruz. Então, a gente tem que estar atento, né, para entender esses paralelos, esses contextos que a gente tem falado bastante aqui. Bem, no versículo 18, o preço de seguir Jesus. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Jesus já tinha dado a palavra, né? A gente vai ler aqui que teve aí uns contratempos, mas ele já tinha ordenado que atravessaria. Então um dos mestres da lei lhe disse, mestre, eu seguirei aonde quer que vá.
Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. No versículo 21, outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro, atenção essa palavra aí, primeiro, sepultar meu pai. Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, esses versículos estão dizendo que a caminhada com Cristo tem um preço. Você já calculou o custo? Nós já calculamos o custo? Sabe? O custo não de sacrifícios materiais, mas do sacrifício do nosso eu, da nossa carne, de negarmos a nós mesmos. Então, esses textos falam da importância de Cristo, da prioridade, da primazia. Não era uma questão, esse versículo aí, o último que nós lemos, o 21, penúltimo e o 22, não era uma questão de 2 horinhas ir lá enterrar o pai. Era que o pai já tinha uma idade, ele não queria deixá-lo para missão, né? Para seguir Jesus. Ele estava dividido, não estava vendo ali uma prioridade. Então, não era sobre ele ir lá enterrar o pai. Era para que quando o pai precisasse, quando o pai falecesse, ele estivesse por ali. Era uma questão de segurança familiar, uma questão também de segurança econômica, porque e a herança, né? É como se dissesse, deixa eu receber minha herança primeiro, deixa eu cuidar do meu pai, deixa eu ficar seguro, confortável, depois te sigo. Jesus fala agora. E no versículo 23, em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus perguntou a eles: por que vocês estão com medo? No versículo 26. Como é pequena a sua fé, então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Então, Jesus no barco não tem, sabe, como dar errado. Pode, no final não vai dar errado. Pode ter um momento difícil, assim é a vida. Ele estava lá e mesmo assim eles passaram por uma tempestade. Você precisa entender. Essa é a hermenêutica, né? Que é a interpretação trazendo para os dias de hoje. A gente passa por tempestades, mas se Jesus estiver conosco, então vai passar. Vamos vencer, vamos superar. Entende? Coloque isso dentro de você. Por mais que o mal se levante, por mais que o mal invista, até porque o mal sabe, o mal sabe. Quando eu quero falar assim uma coisa, tudo é forte, né? Mas quando eu quero falar algo assim, ainda mais profundo, aí eu tiro aí os versículos para poder nos olhar aqui. O mal sabia o que aconteceria, né? Para onde Jesus estava indo. Ele tinha falado, lembra? Em versículos anteriores, que eles chegariam do outro lado. Quando a gente continuar lendo, você vai ver aonde Jesus chegou e o que aconteceu naquele lugar. E que tinha um mal lá, espiritual. Então, para mim fica claro aqui que essa tempestade foi uma investida do mal. Foi uma investida do mal. Só que a questão é que a confiança no Pai, né?
a confiança no Pai. Jesus estava dormindo não por comodismo, cansaço, né, humano poderia ser, mas eu vejo isso também como confiança. Eu vejo que filhos dormem. Você é filho, você é pai, você é mãe, avô, avó. Então, se não é, tem como eu, mas tem uma criança. Aliás, tem uma criança na família, ou você, né? Todos nós já fomos crianças. E aí, se você confia no teu pai, sabe, você não fica vivendo uma vida preocupada. A gente falou isso no capítulo 6, se eu não me engano. A gente confia no pai. A gente confia. A gente vai dormir. A criança, a gente tem que ser nessa parte de pureza, sem coração, sem dúvida, confiança, fé. A gente tem que ser como criança nessa parte, porque somos filhos. Se nos entregamos, se nos rendemos a Ele, somos filhos. E a gente confia ou não? Porque o filho dorme. O filho dorme. O filho dorme e dorme em paz. O filho dorme e dorme em paz. Agora, os órfãos se preocupam. Os órfãos ficam inquietos. Vivendo uma vida de muita ansiedade, de muita preocupação. Ansiedade no sentido de preocupação. Então, os filhos dormem porque eles sabem o pai que tem. Os filhos dormem porque dormir é um sinal de confiança. Sabe? Quem dirige a sua vida? Quem está no barco? Quem dirige? Porque é muito incoerente. Como eu costumo dizer, a conta não fecha. A pessoa dizer, Deus está no controle. Deus está no controle. Mas ela vive preocupada. Não fecha. Não tem sentido isso. Então você crê, você confia, você entrega a Ele, você confia que Ele realmente está no controle. Então, fica em paz. Descansa, dorme em paz. Faz sua parte, luta, faz o que está ao teu alcance. E outra, use sua fé para essas tempestades. Use sua fé. Use a autoridade do nome de Jesus. Use sua fé. Seja um termômetro, não seja um termostato. Seja alguém que dá o que tem, e que o que você tem é confiança, é fé. E não alguém que age de acordo com você aquece, você contagia, você influencia, não o contrário. Agindo de acordo com as circunstâncias. Você se desespera, se desanima completamente. Não haja de acordo com as circunstâncias. Confie no Pai, use tua fé, tá bom? Essa palavra, tem uma live que nós fizemos sobre isso aqui, que eu te convido a entrar lá no Instagram, qualquer coisa me peça que eu te envie. Você falou na meditação sobre uma live que é sobre esse assunto aqui, sobre atravessar o barco. Aí a gente fala mais, né? Um pouco mais de profundidade. Se você está passando por momentos difíceis, muito, muito difíceis, deixa isso aqui que a gente acabou de ler e a gente está aqui falando, entrar no teu coração completamente. E me peça essa live que eu te envio, tá bom? Bem, vamos lá, para a gente encerrar. Versículo 26, né? Como é pequena a sua fé, então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. E os discípulos ficaram admirados. Olha a pergunta, olha o que os discípulos falaram. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem.
Guarda essa pergunta. Quem é esse? Os discípulos estavam demonstrando ali que já não tinham entendido completamente, não sabiam direito quem ele era. Guarda isso aí. Vamos seguir aqui, ó. Quando Jesus chega ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Então, quer dizer, Jesus já tinha demonstrado seu poder sobre a natureza. Novamente teve um paralelo, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, agora está aqui acalmando a tempestade. Mateus está dizendo para os judeus, é Ele. Então a gente pode tirar muitas lições, é claro, de cada versículo desse, mas o mais importante é que Jesus está sendo apresentado como Messias. E esses, como eu disse, esses paralelos são maravilhosos. Maravilhosos. Então a gente precisa ter uma visão ampla, né? O contexto. Tem muita gente que usa a palavra de Deus para dizer algo que Deus não diz. Usa as palavras de Paulo para dizer algo que Paulo não diz. Usa a palavra de Mateus para dizer algo que Mateus não disse. A gente precisa entender o que realmente é a palavra, o que realmente vem de Jesus. E no versículo 34 é muito, muito interessante, porque, aliás, perdão, no versículo 29, ele fala: por que veio nos importunar, Filho de Deus? Aí no versículo 30, a certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos porcos, saíram dos homens, entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos, olha só, fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos que haviam ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora. Mandaram Jesus embora. Então, quando no 29 os demônios falam: o que você está fazendo aqui, Filho de Deus? Lembra que uns versículos atrás os discípulos disseram: quem é esse? Quem é esse que o mar lhe obedece? E os demônios disseram: o que você está fazendo aqui, Filho de Deus? Quer dizer, os discípulos não sabiam muito bem ainda quem ele era, mas os demônios sabiam. Os demônios sabiam. E a gente? Quem é Jesus para a gente? Pessoal, Jesus não foi um bom homem apenas. Jesus não foi um líder, um revolucionário, uma pessoa bacana. Jesus é Deus entre nós, encarnado. E é isso que a gente precisa não apenas entender, mas passar para as pessoas. E assim, estava mandando Jesus embora. Eu até anotei aqui, ó, vou ler para vocês. Isso aí não vou colocar na tela, não está anotado aqui. Ele liberta os endemoniados, mas ele mexe com a economia ilegal deles. A cidade amava mais os porcos ou mais o dinheiro que eles proporcionavam do que as pessoas. Mandaram Jesus embora, porque Jesus acabou mexendo com a economia daquele local. Mexeu com os porcos, mexeu com a economia, mexeu com o ganha-pão deles.
Mas eles não consideravam que ele libertou os endemoniados. O que é mais importante? Os porcos, a economia ou as pessoas? O que é mais importante? Claro que para Jesus, as pessoas. Claro. Claro. Então você vê um Jesus libertando o endemoniado, sentando, conversando com pecadores, claro, para influenciá-los, salvá-los. Mas você vê Jesus batendo de frente com os religiosos, com os hipócritas na época. Esse é o nosso Deus, pessoal, que vem para o leproso, que vem para aquele que ninguém dá nada, para o rejeitado, que olha sempre com misericórdia, mas que não dá mole. Não dá mole. Não deu. E não vai dar, porque nós vamos prestar contas para quem é falso, para quem é fingido. É leproso, tá doente, é endemoniado, era ladrão. A graça de Jesus está aí para salvar. Agora, claro, com arrependimento. Mesma coisa é o hipócrita. Se ele se arrepender da hipocrisia, a graça virá sobre ele. Mas esse era o público que Jesus batia de frente. A hipocrisia, religiosos hipócritas. Agora, as pessoas que os religiosos desprezavam eram essas pessoas que Jesus queria. Então a gente vai lendo os evangelhos, vai entendendo como Deus é, quem Deus é, através de Jesus. Porque ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Deus abençoe muito você. Deus ilumine nosso entendimento. Vamos seguir mergulhando no Evangelho. Vamos em frente, pessoal. Compartilhe. Deixe um comentário. Próxima meditação, vamos mergulhar no capítulo 9. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.